Você já percebeu que treinador, coach, professor, personal trainer normalmente vem de uma única profissão, que é educador físico? E você sabe qual é a diferença de cada um deles? O objetivo desse vídeo é explicar a função de cada um deles e, de fato, qual dessas profissões realmente consegue te ajudar. E por que existe tanta confusão nessa profissão? E isso acontece desde a época da faculdade. Porque, na verdade, um educador físico, ele pode ser um treinador de futebol, ele pode ser um professor de jiu-jitsu, ele pode ser um cara do pádel, inclusive da musculação. Porém, na nossa profissão, o mercado mais abrangente e que normalmente abraça todo mundo da universidade e da escola de educação física são as academias. Porque se paga barato, tem muitas horas de trabalho e as pessoas precisam fazer hora de estágio obrigatório e ganhar algum tipo de remuneração para conseguir se sustentar durante a época da faculdade. Porém, o educador físico é completamente diferente de um treinador. Um treinador é completamente diferente de um coach. E o coach é completamente diferente de um personal trainer. Porra, Jonathan, mas coach é treinador em inglês. Sim, mas no Brasil tem uma diversidade gigantesca que em breve eu vou deixar bem claro isso para vocês. O importante é só entender que existe uma grande diferença entre treinador, personal trainer e coach. É claro que eu estou falando isso pensando em musculação, em fisiculturismo. Mas eu não sou fisiculturista, eu só frequento academia. Sim, a palavra bodybuilder, ela vem construção do corpo. E se você hoje frequenta uma academia para ficar mais forte, para ficar mais saudável, para ficar mais magro, enfim, aumentar algum tipo de valência da sua capacidade física, isso quer dizer que você é um bodybuilder. E essa confusão acontece normalmente por informalidade da profissão, por avanço e comentários e postagens de rede social, ou para querer ganhar um título de autoridade. Eu sou um coach, eu sou um treinador. Não, personal trainer é aquele cara da academia, do vizinho, entendeu? Eu não sou isso. E a grande diferença dessa parada toda é que muitas pessoas, elas propagam um rótulo, um nome, e não entendem de fato o que aquele nome representa. Dependendo da região, de cada país, por exemplo, é muito comum isso ter uma certa variação. Então, eu vou pontuar isso na íntegra, o que acontece hoje no Brasil. Se a gente olhar para os Estados Unidos, tem uma certa diferença, e na Europa também existe uma grande diferença da realidade do mercado nacional. E afinal, o que é um personal trainer? Um personal trainer é um educador físico que atua normalmente numa sala de musculação e o objetivo dele é treinos individualizados, personalizados para alunos de uma academia. A relação dele com o seu aluno não está diretamente relacionada à performance e ao desempenho esportivo, e sim uma relação de saúde e bem-estar, um momento de distração. O personal ele tem uma ligação com o seu aluno como se fosse uma relação comercial. O personal ele não tem o foco esportivo, e eu acho que isso é a grande diferença entre personal e treinador. O personal sempre vai olhar o bem-estar e gerar um relacionamento comercial. Já o treinador, o que é um treinador? O treinador é aquele cara que ele não está preocupado se você está bem, está triste, está feliz ou não. É claro que dentro das variações que um ser humano tem durante o dia, de humor financeiro, relacionamento ou qualquer outra coisa, o foco dele é performance no treino. Então ele vai tentar blindar o seu atleta ou o aluno que vive o lifestyle de treino de tudo. Por exemplo, o aluno entrou triste, ele foca no treino e desaba toda aquela raiva no treino. O aluno está feliz, o objetivo é fazer uma série mais pesada. Enfim, o treinador no Brasil, ele, assim como o personal trainer, é um educador físico, mas o objetivo é um só: performance. Ele vai fazer aquela pessoa que está trabalhando com ele atingir uma melhor performance naquele exercício, naquela atividade, enfim, o foco dele é o esporte. E afinal, o que é o coach? Se a gente pensar, o personal é o cara que desenvolve um treino personalizado, que o foco dele é saúde e bem-estar, uma relação comercial. Já o treinador, o objetivo dele é performance, fazer aquela pessoa, ou um atleta, ou quem vive o lifestyle, desenvolver ao máximo na atividade que ele se propõe a fazer. E o coach? O coach, ele seria o cabeça de tudo isso. É o cara que cuida da dieta, da periodização do treino, do treinamento, que cuida até da parte hormonal. Normalmente, o coach no Brasil, apesar da palavra em inglês ser treinador, ele no Brasil, ele é um cara que estrutura toda uma preparação, seja atleta ou seja uma pessoa que simplesmente quer ter um físico atlético. Ele cuida de toda a preparação, porque isso envolve treinamento resistido, exercício cardiorrespiratório, nutrição esportiva, suplemento e fármacos. Então, ele seria o cara responsável por tudo isso. E não necessariamente um coach é um cara da educação física. Ele pode ser um fisioterapeuta, um médico, um nutricionista ou até um educador físico. E afinal, qual profissional que eu devo buscar? Essa pergunta depende da sua expectativa. Se o seu objetivo não for tanto estético ou de performance, você quer mais uma questão social, de treino, saúde, bem-estar, ir para um lugar agradável, bater um papo, talvez o personal seja a pessoa mais indicada. Por quê? Porque ele não vai ter a obrigação
de trazer resultados físicos e estéticos, aumentar as suas capacidades físicas, sendo que um treinamento ele vai ser um treino mais leve, mais light, mais lazer e não um foco de desenvolvimento. Já o treinador, ele é para aquele cara que deseja competir no fisiculturismo ou que deseja ter um físico de um atleta de fisiculturismo. Aí a régua sobe. Esse cara, você vai procurar ele porque você está disposto a fazer dieta, a treinar pesado, a seguir um lifestyle de uma pessoa atleta. É engraçado, a grande maioria das pessoas que frequentam a academia, elas querem um físico atlético, mas elas não estão dispostas a seguir o que um atleta segue, a fazer as coisas que um atleta segue. E a partir do momento que você contratar um treinador, pode ter certeza, o seu treino, ele vai ser um treino que normalmente vai ser desconfortável, a pressão que você vai ter que seguir de treino, dieta, restrição alimentar, ela vai ser maior, porque senão o resultado do trabalho dele não vai ser tão legal. E esse cara vai te cobrar, porque, lembra, o objetivo dele são metas, são resultados. E se você não entrega isso, é como se o trabalho desse não valesse nada, como se ele fosse incapaz de resolver o problema. E por último, o coach. Quando você deve contratar um coach? O coach é para aquele cara que deseja realmente competir no fisiculturismo. É um cara que entende de nutrição, de farmacologia, de desidratação. Então, todos os aspectos que você precisa fazer com segurança, lembrando, fisiculturismo é como se você estivesse andando num carro de Fórmula 1. É um esporte extremamente perigoso. Perigoso por quê? Porque você trabalha aos extremos. Você faz off, que é o período que você come muito alto. Você leva seu corpo a níveis de estresse muito grande. E é por isso que você sempre deve procurar profissionais extremamente capacitados. E o coach é esse cara. O coach é o cara que ele sabe fazer uma desidratação sem te causar um desequilíbrio eletrolítico e você sofrer um infarto, ou ter câimbras pra caramba. Ele consegue fazer uma fase de desidratação com bastante segurança e inteligência. E um cara que é responsável, quando é um coach responsável, ele sempre tem uma equipe multidisciplinar. Por mais que ele entenda das variáveis, a noção geral, ele sempre vai ter um cardiologista muito bom do lado dele, ele sempre vai ter um nutricionista muito foda para fazer parte do time dele, para auxiliar em momentos de crise ou pessoas que têm um quadro diferenciado. Enfim, o coach é aquele cara que, de fato, você vai contratar ele para uma preparação. Quero competir no fisiculturismo. Eu preciso de um cara que entenda o global, o todo. Aí sim, o coach é o cara indicado para você. Pessoal, isso é tão louco, mas é tão louco que olha para você ver. 70% das pessoas que frequentam as academias, elas desistem nos primeiros 6 meses. É isso mesmo. A cada 100 pessoas, 70 desistem nos primeiros 6 meses. E sabem por que a maioria dessas pessoas desistem? Falta de resultado. E essa falta de resultado acontece por quê? Pela falta de compromisso na entrega do treino. Porque o treino dói. O treino de musculação, ele para ser efetivo, você vai ter que se dedicar pra caramba. Se a pessoa simplesmente paga a mensalidade da academia, entra, passa pela catraca e está completamente desconectada com o treino, se ela não se dedica, se ela não se esforça no treino, pode ter certeza, o seu resultado vai ser pífio. Você vai olhar no espelho e falar, isso não é pra mim, eu vou desistir. Então, aí entra a grande charada. Quem eu contrato? Quem é a pessoa que vai me fazer mudar? E você não muda se não tiver uma pessoa que te faça treinar. Então, busque bem isso. Se o seu objetivo for olhar no espelho e ver mudança física, realmente você vai precisar performar no treino. E para isso, sem sombra de dúvida, eu sugiro um treinador. E qual é o termômetro que você deve usar para realmente avaliar se aquele trabalho que você está pagando, aquele profissional que está te acompanhando, realmente te gera resultado? Se olha no espelho. Se passar 30 dias, 60, no máximo 90 dias, você se olha no espelho e não teve mudança de densidade, mudança da musculatura mais cheia, de um melhor condicionamento, aumento de força e rigidez da pele, pessoal, 3 meses é tempo mais do que suficiente para avaliar se seu treino está sendo efetivo ou não. Se passou 12 semanas e você não teve mudança nenhuma, troca de profissional, porque com certeza você vai gastar dinheiro e não vai ter resultado. E isso não é válido só no começo do treino. Pessoas que já têm anos de academia, se pararam em algum momento, chegaram no platô, não estão evoluindo mais, saiba, não é a sua genética. Provavelmente aquele profissional, ele não está conseguindo manter o seu nível evolutivo dentro do treinamento. Está sendo uma falta de capacidade de conduzir o trabalho com você. O problema não é você. E lembrando, pessoal, não adianta ter o melhor treinador, o melhor personal, o melhor coach do mundo, se você não faz a sua parte. O desenvolvimento físico, tudo o que acontece, depende apenas de você. Você pode treinar em academia de ferreiro e ter um conhecimento muito básico. O seu esforço é determinante para a sua evolução. É claro que com direcionamento, você encurta o caminho e fica muito mais fácil, mas nada supera a sua vontade. E você, sabia dessa diferença? Se quer assistir mais vídeos como esse, se inscreva no canal para receber os nossos conteúdos. Aqui é o treinador Jonathan Alves, me siga no meu Instagram. É só clicar no link abaixo. Valeu!